Olá, sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia e estarei com vocês na nossa aula de hoje. Aula 10, Revisão e a Avaliação. Olá, vamos agora iniciar a nossa aula de revisão. Vejamos alguns assuntos que já estudamos ao longo das nossas aulas. Vamos ver aqui, primeiro a questão da arte claro, trazendo o seu contexto político, econômico e social. Então, a arte de viver, existir e ser. Estamos envolvidos pela arte ao nosso redor. Enxergar a arte em tudo é um dos olhares, uma das possibilidades de ver que o nosso dia a dia, ele nos traz as manifestações. E claro, isso é a nossa história. Tudo aquilo que vivenciamos, que experienciamos, estamos absorvendo e exprimindo, trazendo através da arte tudo aquilo que muitas das vezes não verbalizamos. Então, uma das possibilidades de utilizarmos a arte é através do nosso corpo. Esse corpo que muitas das vezes entrega aquilo que você tenta camuflar. E aqui vamos enxergar que muitas das vezes você está gritando com o seu corpo, trazendo todas aquelas manifestações, opiniões e, claro, a sua verdade. Quando falamos dessa compreensão do corpo, vamos entender que eu posso utilizar para manifestar dentro de infinitas possibilidades. E hoje vamos ver as possibilidades também que já vimos em aulas anteriores com relação à tecnologia. Então, as mídias e ferramentas digitais, elas nos trazem processos de produção autorais e colaborativas. Quando falamos desses processos, vamos ver que podem ser gêneros e estilos artísticos que vão gerar práticas que nos levam a interações sociais. E tudo isso, claro, tendo esse olhar global. Porque hoje, quando nós falamos de nos conectarmos, de termos a utilização da mídia, dessas ferramentas digitais, é uma possibilidade de ampliar a nossa comunicação, de expressar para além de um certo limite. E quando colocamos as interações dentro dessas práticas, vamos ver as possibilidades das linguagens artísticas. E cada gênero vai utilizar-se das suas técnicas, e assim surgem infinitos estilos artísticos também. Dentro dessas produções, podemos utilizar colaborações, então fazer arte de forma em parceria com outras pessoas presenciais ou não. Como já foi visto, obras que são feitas até mesmo virtualmente, quadros que milhares de pessoas puderam contribuir, ou mesmo obras autorais, onde hoje temos ferramentas que são produzidas de forma digital e quando é algo que nós chamamos de inédito, algo que ainda não foi criado, chamamos de autoral. E assim, vamos ver que tudo isso nos leva para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, porque isso é uma necessidade que temos de expressar, de comunicar. Assim surgem as manifestações artísticas. Então, tudo isso foram meios e ferramentas para o melhor. Assim, a prática e elaboração artística, o aprimoramento e qualidade de comunicação.
O que antes era visto como inovador para uma época, agora é arcaico, mas em muitas atividades ainda são as ferramentas mais utilizadas. Porém, tudo se renova, atualiza e aprimora. Dessa forma, as ferramentas artísticas também. Então, temos que enxergar que quando falamos dessa tecnologia, quando falamos dessas ferramentas digitais, vamos estar falando também que tudo acompanha a nossa evolução humana, aquele tempo histórico, o nosso processo. E claro que a arte, ela é exatamente isso. Tudo aquilo que vivemos em um certo período, vamos exprimindo na nossa arte e utilizando ferramentas que vamos desenvolvendo conforme a nossa necessidade. Como vimos a questão do arcaico ou do antigo para nós hoje, antes era inovador. O que hoje produzimos e achamos como inovador, a próxima geração já vai ver isso como algo atrasado. Então, para cada época, para cada período, possuem os seus avanços e a arte vai acompanhando, vai passando por esse processo de transformação. Assim, vamos trazendo para a nossa realidade amazônica. Vemos uma grande produção artística. Então, quando falamos do nosso contexto regional, temos que enxergar essa arte ao nosso entorno e que tudo que produzimos também exprime a nossa cultura, traz consigo toda uma bagagem histórica. E quantas pessoas já deram suas vidas, já fizeram manifestações, abriram mão de várias coisas para poder conseguir alguns avanços que hoje temos, seja na arte global ou na nossa arte local. Então, falar desse contexto amazônico também é trazer esse olhar para a nossa produção local e valorizar, porque tudo isso é um patrimônio. Então, lembre que aqui nós temos o nosso referencial. Como assim? Aquilo que foi aprendido que passamos a reproduzir, a nossa cultura, algo que é passado de geração em geração e assim vai transformando a sua personalidade, a sua identidade e, claro, a sua arte. E nós trazemos tudo isso através das nossas manifestações artísticas, que podem ser também utilizadas para, claro, ter essa opinião, exprimir aquilo que você enxerga, como você observa a sua realidade, aquilo que você acredita ser sua verdade, mas também pode ser uma forma de valorização cultural. Então, quando falamos dessa produção artística, também estamos falando do patrimônio artístico-cultural. E temos aqui alguns exemplos. Vejamos, aqui temos a orquestra, temos nossos grupos regionais, temos aqui raízes caboclas, temos também produções que são hoje reconhecidas mundialmente, que representam e são vistas como símbolos, são vistas como valorização cultural, e tem um reconhecimento mundial, que é o quê? Os nossos festejos locais. Temos aqui o Festival Folclórico de Parintins, temos também a questão do nosso carnaval, temos a representação da nossa arte no geral. Mas claro que tudo isso são gêneros, que vão se exprimindo, ocorrendo a partir de tudo aquilo que a gente vive no nosso cotidiano. Assim, tudo isso vai mostrando aquilo que vivemos, a identidade cultural. E pode ser representada, seja por um documentário, por uma música, por uma dança, por um filme. Por exemplo, quando falamos da questão dos cinemas, documentários, temos representantes local, como o Drense Jesus, quanto diretor. Quando falamos de música regional, falamos do Raízes Caboclas. Quando falamos de dança local, falamos do Balé Folclórico do Amazonas, do Corpo de Dança do Amazonas. E claro, isso tudo vai ser para além
da nossa localidade, já que hoje nós temos a possibilidade da mídia, da tecnologia. Então, isso nos traz também uma repercussão, uma valorização, e assim conseguir trazer o olhar para a arte que hoje produzimos, que é o nosso patrimônio. Lembrando que o patrimônio ele pode ser material ou imaterial. Recorde que o patrimônio material é aquele que vai te trazer algo mais palpável. O imaterial vai ser aquele que ele é intangível, como, por exemplo, as artes que estamos vendo. Quando falamos desse patrimônio que é artístico, local, cultural, amazônico, podemos ter como patrimônio material as nossas plumagens, cerâmicas, olhe só as alegorias, tudo isso que vimos nas duas imagens abaixo. Quando falamos do patrimônio imaterial, podemos ver nas duas imagens acima a música, a voz, a orquestra, a dança, as manifestações corporais também. Então, agora vamos enxergar isso dentro daquilo que chamamos de contemporaneidade, que é o quê? A arte contemporânea que fazemos atualmente, que, claro, tem-se toda uma discussão com relação ao conceito, às possibilidades, mas no final, lembre-se que tudo é o quê? A manifestação, a necessidade que nós temos de exprimir toda a nossa opinião através de alguma linguagem artística. E como vimos, ao longo da história, a arte vai se desenvolvendo, vai evoluindo. E assim, estamos vendo aqui algumas técnicas, manifestações que vão surgindo para atender essa necessidade, como, por exemplo, o happening. Vejamos, o happening, o palco pode ser a rua, um prédio abandonado, uma loja ou qualquer lugar que permita tal apresentação artística. A base do happening é a ação, nunca passível de reprodução. O modelo é a rotina, temas do dia a dia, materiais de encenação, ações e associações de mensagens. Abrange diferentes modalidades artísticas, como a pintura, a dança, o teatro e a música. Então, quando falamos do happening, vamos ver que ele vai se utilizar de várias outras linguagens também. E, claro, vai trazer consigo a possibilidade de romper padrões, visto que ele tem um olhar para a necessidade daquilo que está no nosso cotidiano. Então, o happening ele não vai se fechar a trazer uma apresentação apenas em palcos, pode ser em qualquer ambiente, qualquer lugar pode se transformar em palco. Agora vamos ver performance. A performance surge como uma modalidade de manifestação artística interdisciplinar, que assim como o happening, pode combinar teatro, música, poesia ou vídeo, com ou sem público. É característica da segunda metade do século XX, mas suas origens estão ligadas aos movimentos de vanguarda, como o dadaísmo, o futurismo e todos esses movimentos que surgem no início do século XX. Por quê? A performance ela vai trazer esse olhar mais politizado. Recorde que em outras aulas conversamos sobre sermos seres políticos. Então, enquanto artista, enquanto produtores de um pensar, trazemos a opinião sobre aquilo que vivemos e sobre o que está ao nosso contorno, ao nosso redor. Dessa forma, quando falamos das vanguardas desses movimentos, são movimentos políticos, são manifestações em que foram produções para romper com aquilo de certo modo da época, porque eram opiniões visionárias. Quando falamos da performance, é exatamente trazer uma opinião que vai para além daquela que está dentro do senso comum. É enxergar alguns detalhes. São pessoas que conseguem ver o futuro.
trazendo perspectivas e compreensões singulares. Então, aqui precisamos trazer um olhar mais crítico. A performance nos possibilita isso. Agora, vejamos a diferença de instalação para essas duas manifestações anteriores. Na instalação, vamos ver que é uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes que são transformados em cenários do tamanho de uma sala. Pintura, escultura e outros materiais são usados conjuntamente para ativar o espaço arquitetônico. O espectador participa da obra e, portanto, não se comporta somente como um apreciador, o de criar uma relação com o espectador. Ou seja, aqui vamos ter um espaço em que o público interage, cria e a partir de uma propositura, algo que o artista coloca como reflexão, ele propõe algo e as pessoas que vão para aquela instalação podem criar ou não, observar, refletir, ter sua opinião e a partir dessa interação, a instalação vai se formando, a arte vai acontecendo e assim a obra vai sendo completa. Assim, vamos ver que a arte, ela é comunicação não linguística, voz do corpo e cor do grito. Trata-se de criar um outro do discurso, a ordem do grito, grito do ser humano, significações incertas, a indeterminação é desejada. Obra aberta, esse grito não diz nada. Então, a arte contemporânea, a instalação, o happening, a performance, elas são formas de expressar, gritar, trazer à tona aquilo que muitas das vezes você não consegue dizer com palavras, mas sim colocar tudo aquilo que vem, tanto da sua opinião, da sua experiência, daquilo que foi construído, quanto dos seus sentimentos de forma singular. Então, a arte contemporânea, que não consegue ser conceituada por teóricos, críticos, historiadores da arte, aquela que é heterogênea, múltipla, diversa, dispersa, que foge das regras, normas e bordas. Pode ser fidelidade às tendências, às instituições legitimadoras, fidelidade ao mercado, enfim, uma fidelidade capitalista. Pode também ser traição, e é essa arte que nos interessa. Isso é a arte contemporânea como traição. Assim, arte e política fazem parte da vida e se enredam constantemente, retratando a sociedade e ampliando a compreensão do mundo e da própria política. Já que somos seres políticos, percebemos que já estamos mais do que avançados, saturados. E aqui trazemos tudo isso como uma reflexão do nosso ser. A arte que ela pode ser para além do que apenas admiração, mas sim uma opinião, uma criticidade, uma verdade e algo que pode ser modificado. Assim, vamos ver que a arte, ela traz consigo para além de uma técnica, como vimos na performance. É algo que traz esse olhar crítico, político e econômico. Então, a performance não é dança, nem teatro, artes visuais ou música. Ela é fruta que escorre pelas bordas dos lábios da gente, cansadas de hábitos, de bons hábitos, cansadas de açúcar, de doce, cansada de códigos e de semiótica. Então, assim, vamos vendo que a arte é para além, é muito mais, sem limitações, que possamos fazer, falar,
movimentar e expressar tudo aquilo que muitas das vezes deixamos calar dentro de nós e que lá no fundo está com vontade de gritar. Chegamos ao final da nossa aula.